Sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado. O que é que você precisa saber de função para a prova do concurso do CNU? Você que vai fazer aí, principalmente o bloco 8, nível médio, lá no edital está cobrando 4 tipos de funções, que é a função de primeiro grau, conhecida como função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica. Então, hoje eu estou aqui para falar com você da função de primeiro grau. Então, já pega papel e caneta que vamos anotar, então, essa aula de função de primeiro grau. Vamos lá. Função de primeiro grau, como eu falei, pode vir com o nome de função afim, tá? Então, afim e primeiro grau é a mesma coisa. Na questão, lá na prova de vocês, no concurso do CNU ou em qualquer outra prova que você for fazer que vai cair o assunto de função de primeiro grau, a gente precisa entender a função de primeiro grau de duas maneiras. Uma é a estrutura morfológica dela, vamos dizer assim, e outra é contextualizada com problemas. Então, eu vou dividir essa aula de duas formas. Então, no geral, o esqueleto, eu costumo brincar assim, tá? O esqueleto da função é y igual a x mais b. Ou seja, aqui é um esqueleto de uma função, sendo que A e B são números. Então, por exemplo, se eu boto y igual a 2x menos 8, você entende que A é 2 e B é o menos 8. O que A e B significa para mim? Ele tem muita significância para mim, porque o A, ele determina a angulação da minha função, da minha reta. Ele é chamado, inclusive, de coeficiente angular. E ele vai definir se a função ela vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Então, se ela cresce ou se ela decresce. Enquanto que o B, que é o coeficiente chamado de linear, ele vai definir para a gente, anota aí, o ponto, ele é o ponto que corta o eixo Y no gráfico, porque para a função a gente precisa entender de gráficos. E para eu encontrar, para eu fazer qualquer gráfico, eu preciso encontrar a raiz, chamado de raiz ou zero, da função. Pode vir essa pergunta na sua prova. E quem é a raiz ou zero da função? É o valor de x. Então, o valor de x é chamado de raiz ou zero de uma função. E observe que o nome é função porque o valor de y, ele sempre ocorre em função de x. Então, vão existir vários problemas em que, no geral, a gente consegue montar uma função porque o valor desse depende do valor desse. Então, no geral, para eu encontrar o valor de x, para eu encontrar a raiz é o ponto onde no gráfico, eu vou desenhar o gráfico dessa função para vocês verem, é onde corta o eixo x, enquanto que o valor de b é o ponto que corta o eixo y. Dessa forma, a gente já consegue construir o nosso gráfico. Então, eu vou pegar, para eu achar o valor de x, vocês vão igualar sempre o valor de y a zero. Vocês vão entender por que y é zero quando eu construir o gráfico. Então, se eu pegar aqui 2x menos 8 e igualar a zero, 2x vai ser igual a 8, x vai ser 8 dividido por 2, x vai dar quanto, minha gente? X vai dar 4. X deu 4, eu agora vou construir aqui, só para vocês verem esquematizado, aqui é o eixo X, que a gente chama de abscissa, e aqui o eixo Y da minha função. O eixo X, eu vou marcar a raiz. Quanto que eu achei a raiz? 4. Eu sei que o 4 está aqui. Lembrando que aqui é o número 0. Então, aqui são números negativos e positivos para o eixo X, positivos e negativos para o eixo Y. Achei o X sendo 4. Qual é o valor do Y? O valor do Y é o ponto B. O valor de B é menos 8. Então, menos 8 está mais ou menos aqui embaixo. Estou escrevendo aqui bem pequenininho, não sei se vocês estão enxergando. Aí, agora eu vou ligar, gente, ó. Eu vou ligar esse ponto a esse ponto. Observe que bateu certinho minha função, foi o quê? Crescente, porque o valor de A é positivo. Então, para eu construir um gráfico, ou se na prova de vocês vier como gabaritos gráficos, você sabe que o que está no eixo X é a raiz da função. Mas o que está no eixo Y é o ponto, é o valor de B. Além de eu saber essa primeira parte, sobre função para a prova que vocês vão fazer, eu preciso também entender o seguinte. Eu preciso entender que num problema, eu vou escrever aqui agora o seguinte. Num problema, vou botar aqui, para problemas. Vamos interpretar da seguinte forma.
O valor de A representa sempre a parte, anota aí, variável de um problema, enquanto que B representa, por exemplo, a parte fixa. Eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, eu vou pegar um táxi. Hoje em dia a gente nem anda mais de táxi, né? A gente só anda de Uber, mas no táxi é um exemplo muito comum que tem vários livros esse tipo de exemplo. Um táxi ele cobra um valor fixo só para você entrar nele, né? Que a gente chama de bandeirada. Vamos supor que um táxi ele cobra R$ 5 mais uma taxa de R$ 2 por quilômetro rodado. Então, eu pago R$ 2 por quilômetro rodado, mais R$ 5, que é uma taxa fixa de usar o táxi. Então, você consegue esboçar uma função de primeiro grau, a gente chama isso de lei da função, inclusive pode colocar um problema lá e a pergunta só ser: qual a lei de formação? Qual a lei da função? É você interpretar o problema, ver quem é a parte fixa, a parte variável e esboçar lá. Aí vamos supor que agora eu pergunte: qual o valor pago nesse táxi se eu percorrer 20 quilômetros nesse táxi? Então, se você sabe que é quilometragem, que é R$ 2 por quilômetro, e aqui é o valor que eu vou pagar, então se eu vou rodar 20 quilômetros, no lugar do X eu vou botar 20. Então, 2 vezes 20 mais 5. Primeiro, obrigatoriamente, quando eu tenho qualquer expressão, eu tenho que fazer multiplicação e divisão para depois somar e subtrair. Então, aqui no caso vai dar 40 mais 5. Então, quanto é que eu vou pagar na minha corrida de táxi? 45. Assim como ele pode colocar, uma pessoa pagou R$ 45. Quanto que ela vai percorrer nesse táxi? Então, seria o processo inverso, eu colocaria no valor de Y. Então, você tem uma lei de informação, você precisa perceber se ele está se referindo no problema à problemática do X ou a grandeza referente à do Y. E aí, constrói essa função e faz o que ele está pedindo. O que é que a Cesna Hill gosta de fazer, por exemplo, né? Assim como as outras bancas? Adoram colocar problemas relacionados à matemática financeira com função de primeiro grau. Porque lá eles vão contextualizar com lucro. A gente sabe que lucro é receita, né, menos o custo. E aí ele bota uma função para a receita, coloca uma função para o custo, por exemplo, de cada peça, e eu tenho que subtrair um pelo outro, e o lucro vai dar uma função, por exemplo, de primeiro grau ou de segundo grau, e a gente vai ter que resolver aquela função e construir um gráfico, por exemplo. Existem várias formas disso ser abordado. Mas isso aqui é só um start, é o básico que funciona para você começar a fazer suas questões de função de primeiro grau. Já curte esse vídeo, compartilha com quem vai fazer, ajuda aqui a sua prof. Um forte abraço e bons estudos!